Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pano de Fundo. Ao meu lado aqui a minha amiga Claudinha. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, Ale. Feliz de estar aqui mais uma vez. Feliz, novo episódio, a gente já fez um, esse é o segundo. Isso aí. Então estamos aqui no caminho, aprendendo também junto. Muito bom. E aqui mostrando as estrelas do nosso programa, né, que são nossos convidados. Fale com os nossos telespectadores, se bem que no podcast não é telespectador, é o que, Claudinha? Acho que é isso. O que é, Thiago? Thiago? Que tem mais experiência com isso. Acho que é internauta. Enfim. Tem gente que vai só ouvir. Quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo. Pode ouvir no rádio. Pode, né, quem gostar, né, que nos sigam, curtam, isso. Compartilhem. Todos convidados. A gente vai aprendendo, né, Léo, essa nova linguagem. Eu sou assumidamente analfabeto digital. Então a gente está no mesmo caminho ali, estamos nessa... Acho que a gente está mais ou menos na mesma idade, está todo mundo nessa mesma história, né? Aprendendo também. Então, hoje a gente tem dois convidados especiais aqui, né? Muito especiais, né? Mesmo porque são nossos colegas de profissão. Pois é, dois colegas. Então, primeiro aqui o Leonardo. Eu já ia falar, como eles estão atrasados, eles pegaram a gente para cumprir aqui. É verdade. Os colegas especiais, como eles não chegaram, a gente acabou assumindo aqui. Bom, a gente pode trocar de lado também, né? Também, aqui tanto faz. Eu posso sentar no lugar do Thiago, você senta... Depois a gente vai fazendo essa modificação, essa mudança aqui. Mas apresenta o Leonardo Stefanini, né? Por favor. Leonardo Stefanini, né? O sobrenome já é bem conhecido, né? Léo é diretor, produtor, repórter, já foi de tudo um pouco, né, Léo? Já fui de tudo um pouco, fiz 4 faculdades, imagina, fiz de tudo um pouco, Agora eu acho que até aposentar eu vou no que eu estou fazendo. É cedo para se aposentar, né? Tem que continuar nessa estrada aí fazendo o seu trabalho cada vez melhor, né? A gente tenta, com mais experiência, né? E aqui conosco também o nosso outro colega jornalista, esse não é ator, é ator também? Não, só. Temos aqui o Thiago Uberreich. Falei certo, Uberreich. Uberreich. Obrigado demais pelo convite. Muito bom rever a Cláudia aqui, que a gente trabalhou um pouquinho juntos na Jovem Pan, né? O Léo que eu conheci aqui. Aliás, que voz privilegiada, né? Ele estava falando, eu narrei a série lá do aeroporto. Falei, puxa vida, eu assisto e tal. Muito bacana. Fiquei muito feliz de ter recebido o convite de vocês. Sejam muito bem-vindos para esse bate-papo, né? Espero que vocês gostem, se sintam confortáveis, né, Cláudia? Sim. Já estamos, né, Léo? Claro, e vai ser muito bacana. Estamos todos aqui na mesma função parecida. Eu e o Thiago, a gente trabalhou junto, né? O Thiago já adiantou aí na Jovem Pan. E o Thiago já tem uma longa carreira, né? No rádio, começou no rádio, depois foi para a TV. Conta um pouquinho, assim, para quem não te conhece, Thiago. O Thiago hoje em dia está no Jornal da Noite da Jovem Pan, né? Jovem Pan. Pois é, eu comecei em 96, né? Eu tinha 19 para 20 anos, estava nas férias da faculdade, aquela coisa toda, queria trabalhar, batalhei o ano inteiro, não consegui, tentei em alguns lugares, a CBN, até a Rádio Trianon me fechou as portas na época. Aí eu comecei a trabalhar em dezembro de 96 na Rádio Dourado, né, que foi uma escola para mim, a emissora do Grupo Estado. Fiquei 8 anos e meio lá, terminei a faculdade, ainda fiquei mais um tempo lá. Em 2005 eu fui para a Jovem Pan, então eu estou quase completando 20 anos de Jovem Pan. Talvez os mais jovens, nossa, ele é louco, ele está muito tempo na mesma empresa. Antigamente era isso, né? A gente queria fazer carreira no mesmo lugar, né? Então esse ano são quase 29 anos já de profissão. Eu sou formado em 99, me formei pela PUC, né? E é isso, e fiz essa migração do rádio para televisão. Eu nunca trabalhei em TV, ao contrário de vocês que têm experiência em televisão. Só que a emissora que eu comecei a trabalhar em 2005, quando eu fui para a Jovem Pan, virou uma televisão, né? Então eu passei por toda essa transformação para o digital também. Então o jornalista hoje é o multimídia, né? A gente tem que falar para todos os públicos e para todas as plataformas, né? Com certeza. E reviravolta também, né? Aqui já que é... pegando aí a brecha, aí, a onda aí da reviravolta na sua vida também, né, Leonardo? O Léo é jornalista, publicitário, ator, diretor,
repórter de jornalismo. Né? Comecei pela TV, foi meu primeiro emprego foi a TV, a Bandeirantes. A Band. O Grupo Band foi meu primeiro emprego, eu tinha 17 para 18 anos, fazia publicidade na época, entrei como estagiário do departamento comercial, que tinha a ver com a publicidade. Bacana. Me interessei pelo jornalismo, fui estudar jornalismo, me formei, aí trabalhei na Rádio Bandeirantes um tempinho ali, acabei indo para a Rede TV, depois para a Record, aí acabei virando editor, fiquei muitos anos trabalhando como editor. E de repente uma reviravolta pro teatro. Quando eu fiz 30 anos, tá para fazer 30 anos e eu dei uma pirada. E como foi isso? Influência do seu pai ou não? Nenhuma influência do grande ator, né? Fulvio Stefanini, maravilhoso. Eu queria fugir, né? Um pouco disso e tal, embora eu gostasse muito. Mas com 30 anos, tava tudo certo e ao mesmo tempo tava tudo errado. Sabe assim? Eu tava num bom cargo lá, eu era editor-chefe de um programa. Isso na Record? Na TV Record, tinha um bom salário até, tudo. Sabe quando tava tudo... Era no jornalismo, Léo? Não, era na linha de produção. De produção, qual programa? Era o programa É Show com Adriane Galisteu. Que na época era o programa da faixa nobre ali da Record. Da Record. Entrava de segunda a sexta-feira às 9h30 da noite, 9h30 da noite. Eu tinha um cargo relativamente bom né? Ali dentro da equipe e tudo. Ganhava um bom salário, eu lembro tudo, mas eu não sei, comecei a ficar profundamente infeliz e eu ia fazer 30 anos e eu lembro teve um dia que eu tive meio que uma crise de choro, assim, sozinho, de falar, o que eu tô fazendo com a minha vida? Algo não estava legal. Eu não gosto disso aqui, eu sei que eu não gosto. Eu não preciso ficar me convencendo, não, mas tá tudo bem, então, eu sei, no meu íntimo aqui, eu sei que não é o meu caminho isso aqui, eu sei. E aí eu pedi demissão, sem ter trabalho, sem ter nada. Todo mundo fala, você é louco, como é que você pede demissão de um cargo desse, de um trabalho desse e tal? E eu já estava fazendo uma carreira, né? Enfim, já vinha trabalhando em TV há muitos anos e tal. Mas aí eu tinha um dinheirinho guardado, porque eu estava trabalhando ali há muito tempo, e fui fazer teatro. Mas eu falei, não vou pegar nenhum atalho, eu vou começar do começo. E aí eu fui fazer faculdade de artes cênicas do começo. Eu era o mais velho da turma, porque nessa altura, com 30, todo mundo tinha 18 ali para fazendo faculdade de artes cênicas, né? E me formei, e de lá para cá, aí sim, aí fui com as 10, né? Aí, enfim, me interessei pela direção teatral, fui estudar direção teatral e tal, depois fiz pós-graduação, etc., e aí tô no teatro firme desde 2004. Muito legal. 2004, 2005. 11 anos já, Léo. Não, 20 anos. 20 anos. Então já tô com 20 anos de... É que parece que foi ontem, né, que nós nos conhecemos, viu, Léo? Que loucura, né? Você lembra, Léo? Como foi? Eu lembro. Nós não conhecemos. Eu conheci o Alexandre num curso de locução do Senac. Nós fizemos curso de locução lá atrás, né? Isso era anos 90, né? Era novinho, o Léo também. E aí, lá pelas tantas, o Alexandre falou assim, Léo, eu tô começando a apresentar um programa numa radinho pequenininha aqui. Vamos lá comigo? Você não quer ir lá comigo apresentar? Eu tô sentindo falta, eu fico sozinho lá, tal, pra gente fazer uma dupla lá. E nós íamos lá apresentar o Cartão de Ponto, que era um programa de oportunidades de emprego, misturado com algumas notícias, com algumas coisas, o primeiro bloco era empregos, vagas de emprego, né? E na segunda parte, né? Aí era notícias do dia. Tinha um quadro muito interessante, a Surra de Cinta, lembra, Léo? Era a Surra de Cinta. Que emissora que era isso? Eu nem lembro a emissora. Era uma emissora pequena, nem existe mais. Mas era uma radinho pequena. A Surra de Cinta era normalmente um político que, sei lá, o Maluf na época era o prefeito de São Paulo era Paulo Maluf. Então a gente tomou muita surra de cinta nossa, né, Léo? Alguma lei, algo que ele... uma mancada, a gente então dava a surra tinha sempre, todo dia tinha um personagem que merecia a surra de cinta, soltava lá uma música, que falava sobre para você que não foi legal, que deu mancada, vai tomar uma surra de cinta. Era muito bacana. Isso me lembra lá nos tempos da Rádio Dourado, né? Que era uma rádio muito crítica, né? A política.
eles, até em parceria com o Jornal da Tarde, que a Eldorado era do Jornal da Tarde também, né, do Grupo Estado, tinha um adesivo que as pessoas colavam no carro. Eu tenho vergonha dos vereadores corruptos de São Paulo. Eu lembro. Era na época da máfia dos fiscais, e a Eldorado fazia o prêmio Cara de Pau. Né? E justamente o Maluf acho que era o que mais... acho que era o Celso Pita era o prefeito. Ganhavam, né? Eu tinha um adesivo colado no carro, eu lembro. Foi iniciativa da Rádio Eldorado. Do Jornal da Tarde. Do Jornal da Tarde. Eu era assinante. Eu era assinante do Jornal da Tarde, mandaram o adesivo. Dessa campanha, né, Léo? Era uma campanha. Eu lembro bem. E mudou muita coisa de lá para cá? Os nossos vereadores. Precisam lançar outros adesivos. Vai encher um carro de adesivo, né? Certamente. Eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para o Thiago, porque eu trabalhei 30 anos na área de jornalismo, conheci muita gente, tive muitos parceiros. Não revela a idade, Claudinha. Não precisa falar a idade, mas tudo bem. Mas não tem um grilo com idade também. É que ela começou com 10, o jornalismo, então. Mas eu conheci muita gente, dividi muita bancada, né? Eu fui repórter numa época, então a gente acaba passando por muitas redações e conhecendo um número grande de jornalismo, né? As pessoas vão se revezando, indo para uma TV e outra, e a gente acaba reencontrando. Quando eu cheguei na Jovem Pan, para mim foi uma grata surpresa te conhecer, Thiago. Assim, eu nunca talvez tenha falado assim, né, pessoalmente, mas você é uma das pessoas mais generosas que eu conheci na TV. Eu fui fazer o jornal com o Thiago, Jornal da Manhã. Jornal de sábado, né? De sábado, 4 horas de jornal, 4 horas e meia. De sábado é maior do que durante a semana. Pois é. Então, eu sempre trabalhei, o jornal tinha 1 hora, né, normalmente, horário de televisão, né, depois com as TVs fechadas que veio esse tempo, né, muito maior, agora 4 horas para mim foi, e era um jornal que começava às 6 da manhã, né, e ia até às 10. Tem que ter uma sintonia, ainda lá. Né? Sim. Tem que ter essa sintonia. Pois é, então se você... É muito tempo que você passa com a pessoa ali. Se a pessoa não é né, você não tem essa sintonia, você sofre, porque você já está sofrendo, que é uma coisa nova. Outra pessoa, né? Porque isso é muito da TV, né? Essa coisa do casal, né? Porque quando a gente fazia o Jornal da Manhã no rádio, era uma coisa muito mais ampla. Eram 4 horas, mas você tinha os 2 locutores, você tinha... Eu fiz o jornal por muito tempo com o Joseval Peixoto, que é uma sumidade, uma lenda do jornalismo. Você tinha o comentarista, que era o Marco Antônio Villa, você tinha a comentarista de economia, que acho que você trabalhou com ela na Manchete, a Denise Campos de Toledo, né? Então, mas essa coisa da dupla, ou seja, as 4 horas de jornal que eram feitas por 6 pessoas, 7 pessoas, quando a gente vai para a TV, para o estúdio de TV, aquilo vai para as costas de 2 pessoas só, né? Então é muito complicado, é um jornal muito pesado, há muito tempo, e é um jornal que do rádio foi para a televisão, né? Mas você falou bem, essa coisa da TV a cabo, né? Que a gente tem que sustentar uma programação. Precisa de um preparo vocal, inclusive, porque é muito tempo. Hoje o jornal que eu faço tem 2 horas, é das 8 às 10, e aí sou só eu apresentando. A gente tem os comentaristas, né? É uma carga menor. Às vezes o jornal acaba e fala, ué, mas já acabou, porque eu fiz tanto tempo o Jornal da Manhã por 4 horas, né? Pois é, agora qualquer jornal vai parecer pequeno para você, né? O pequeno, tamanho, né? Vai ficar mais fácil, né? Porque o Thiago, inclusive, ele não levantava nem para ir ao banheiro. Mesmo. Às vezes 4 dava, horas, mas outras vezes não dava. É um absurdo, né? Porque tem uma coisa, eu acho que talvez o público não entenda muito, mas a Jovem Pan tem o grande desafio, você que trabalha lá, ao mesmo tempo a gente está na televisão, mas também está no rádio. A Jovem Pan não deixou de ser rádio porque foi para televisão, Isso muito que pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí, para a gente, é um desafio enorme de linguagem. Como que você fala para o rádio... E para a televisão. E para a televisão também. Eu não posso ficar falando, olha, vocês estão vendo aqui nesse gráfico, não sei o quê, porque quem está ouvindo não está vendo. Então a pessoa, a tendência dela é se irritar com o que ela está ouvindo, entendeu? Então você tem as manhas, né? Olha, para você que está nos acompanhando pela TV e pelas plataformas, vocês estão vendo aqui o gráfico ou essa imagem, se eu sou um repórter eu estou apontando alguma coisa, mas para você que não está nos vendo, depois entra na nossa plataforma, entra no YouTube e veja a imagem, porque a gente não pode desprezar o rádio. E a audiência do rádio ainda é maior do que a da televisão, porque é uma TV fechada, né? Então, agora, esse negócio curioso de rádio e TV é uma coisa que confunde muito para quem está apresentando e começando, porque, como o Thiago falou, você tem que dar o tempo de voltar à rádio. Então você tem que preencher um tempo. E o Thiago é ótimo nisso. O que a gente tem, vamos supor, você tem 4 horas de jornal. E quando o rádio vai para o intervalo, normalmente a TV continua no ar.
Sim. Então você imagina, aí você chama um intervalo... Você tá falando, tô falando com quem agora? Então, aí entra o intervalo para a rádio, você continua transmitindo para a televisão. Aí você solta uma matéria e faltam 25 segundos para completar, para voltar para o rádio. Então, não tem texto, não tem nada. Você tem que se virar. Você tem que improvisar. Sim. Aí você fala com alguém contando no seu ouvido. 10, 9, 8, isso ainda bem que... E ele vai ouvindo e vai terminando não perde, a frase. Não vai perder a por ter essa facilidade com o rádio. Mas não é para qualquer um isso. Porque o rádio faz com que você tenha um improviso, né? Que você tenha um jogo de cintura. Então você tem que completar o tempo certo, entendeu? Então até nisso o Jornal da Manhã era muito desafiador. Muito. Né? E Tiago, agora, cobertura, né? Qual a cobertura que marcou a sua vida? Não necessariamente a mais longa, né? Mas a mais difícil. Eu tenho algumas coberturas que me marcaram muito. Eu, antes de ir para o estúdio, eu fui para o estúdio na Jovem Pan em 2016, mas antes, de 2005 até 2016, eu fui repórter, aliás, que é o ofício que eu mais amo, a reportagem. Eu até hoje me considero um repórter que está no estúdio, né? Perfeito. Porque, assim, a reportagem você conhece pessoas, você se vira, você conhece lugares, né? Então, assim, eu fiquei por 11 anos como setorista do Palácio dos Bandeirantes. Eu ia todo dia cobrir o governador. Não fazia apenas isso, né? Mas ia todo dia cobrir o governador. Agora, editoria política. Editoria de política. Eu cheguei na Jovem Pan para ser repórter. Comecei cobrindo Serra na prefeitura, depois ele deixou a prefeitura e eu fui para o governo do estado acompanhar ele também. E muitas coberturas de eleições. Mas olha, as coberturas mais marcantes, infelizmente, são aquelas que têm tragédia, né? O avião da TAM que caiu em 2007, não o de 96, esse daí eu ainda estava na faculdade, mas o de 2007, aquele que o avião vinha do sul e não conseguiu pousar e bateu no prédio da frente. Ali em Congonhas, né? Na Washington Luiz e tal. Aquela cobertura foi muito complicada, porque eu cheguei lá no dia seguinte, às 6 horas da manhã, e eu saí de lá à meia-noite. A gente fica o dia inteiro entrando no ar sem comer, sem conseguir ir ao banheiro, não sei o quê. E essa cobertura me marcou muito. E uma outra cobertura de estúdio que me marcou muito foi o acidente com o avião da Chapecoense. Aquele dia, a gente consegue ter uma distância um pouco dos acontecimentos, né, para conseguir transmitir. Eu não posso começar a chorar no ar, entendeu? Apesar de, às vezes, você ter vontade, né? Sem dúvida. Enfim. Mas aquele dia eu senti o clima, infelizmente, muito pesado. Mas muito pesado, né? Imagina para mim, eu sou lá dessa região, eu sou de Palmitos, que é uma cidade que fica uma hora de Chapecó. Chapecó. E eu trabalhei com o Rafael Renzel, que era o jornalista que estava. A gente apresentava junto um jornal lá na RBS TV em Chapecó. Dividia a bancada, eu e ele. Ele apresentava esporte e eu jornalismo. Chapecoense, você estava na Rede TV? Eu estava na Rede TV. Rede TV News? Você lembra também do dia? Eu não lembro, que foi... Foi 2016. Eu acho que eu estava... Eu não lembro se era Rede TV News ou Leitura Dinâmica, não lembro exatamente. Também, até porque fazia os dois, assim, né, em alguns momentos, mas foi marcante, né? Tem fatos foi marcantes que a gente nunca esquece. Eu ia comentar que esse avião do... Desculpa que eu te cortei lá aqui atrás. Ao contrário, eu só ia comentar que esse avião da TAM, que caiu meu pai perdeu esse avião. Olha. Era um avião que vinha de Porto Alegre, um voo de Porto Alegre. Era pro seu pai estar nesse voo. E mais um monte de atores da Globo. Eles estavam gravando umas cenas de novela em Porto Alegre. Olha que... A gravação atrasou e eles perderam o voo e reclamaram lá e tudo. E, inclusive, alguns atores por exemplo, a Bia Seidel, sempre que encontra com meu pai, eles se abraçam e é um momento muito emocionante. Nasceram de novo, né? Os dois perderam e os dois meio que reclamaram. Quem mais era pra estar no voo? A Bia, a Saida, o seu pai? Eu não sei, mas eles estavam gravando uma novela na época. Estavam gravando uma novela lá. E o que aconteceu? Chegaram atrasado? Não deu tempo? Atrasou, a gravação atrasou e aí falou, não vai ter como pegar o voo. Olha, mas às vezes, né, a mão de Deus ali. Por isso que você não sabe direito por quê, né? A gente nunca sabe, às vezes, né? O que é para o bem ou para o mal, sempre tem né? aquela situação na vida de todos nós, né? Às vezes numa situação assim que chegar atrasado, algo deu errado e a gente, que nem criança birrenta, né? Isso não deveria estar acontecendo, não poderia ter acontecido e a gente não sabe, às vezes, né? O motivo real. Não é melhor, né? Mais recentes, né? Cobertura da morte do Pelé, né? Que para mim foi emblemática. Eu estava lá ainda. Eu gosto muito de futebol.
E recentemente a cobertura da morte do seu Tuta, né? O Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o patrono da Jovem Pan. Imagina, assim, é difícil, porque eu trabalhei quase 8 anos com ele. Então você tem a relação de funcionário com o patrão, que era uma relação totalmente diferente dos dias de hoje, né? Uma relação muito paternal e tal. Sim, e você comandar uma cobertura como essa, que você tem um sentimento junto também, não é uma cobertura fácil de se fazer, mas eu acho que deu tudo certo, né? Do Pelé eu lembro que você é fera, o Thiago entende tudo de futebol, e eu tive que entrar ao vivo também, eu com minhas dificuldades, porque eu não tenho esse desembaraço do rádio, é mais difícil, e aí eu vi o Thiago, eu falei, meu Deus, eu nunca vou fazer isso do jeito que o Thiago tá fazendo, socorro, mas dele do lado, ele te empurra para ir fazendo, aos poucos, quando você vê, você tá falando sem tanto medo, né? Assim, é engraçado que outro dia até as pessoas me falaram, a gente tem o TP, que é o teleprompter, né? E essa é uma coisa que eu estranho muito do rádio para televisão, que a TV engessa um pouco, né? A TV te engessa, fora os paramentos de terno, gravata, maquiagem, né? A TV te engessa um pouco, porque o rádio é muito dinâmico, né? E nos tempos de começo de repórter, a viatura parava do lado de um orelhão, eu ligava a cobrar para a rádio e entrava ao vivo de um orelhão, né? Então isso você vai pegando uma bagagem muito grande, né? Mas a TV te engessa um pouco nesse sentido, né? Então outro dia, eu tava num sábado lá na Jovem Pan, sei lá, faltam 3 minutos para começar o jornal, era um jornal à tarde, aí começou o jornal, aí na hora que eu olhei, eu vi que o TP não tava ligado, né? Mas aí eu vou lá, olá, não sei o quê, começando o Fast News pela Jovem Pan, no ar, para todo o Brasil, tal, e eu já sabia qual era a primeira notícia, e agora, direto para Brasília, não sei o quê, virei pro telão, chamei o repórter, aí quando o repórter encerrou, eu chamei o outro VT, aí eu falei, gente, o TP não está ligado. Aí o pessoal falou, mas ninguém percebeu aqui no estúdio, entendeu? Como assim? Você falou, você chamou tudo, né? É o improviso do rádio que já está dentro de você. Isso é muito engraçado. E é bem bacana isso. Não muito legal. Não cria uma dependência do TP como jornalista de televisão. Esse era o meu medo de ir para televisão. Falei, nossa, será que eu vou ficar engessado com um TP, não sei o quê, né? Mas se eu posso, eu mudo as palavras, vou sozinho. Porque hoje né? algumas emissoras você tem essa liberdade, né? Tem. Muitas, hoje em dia você tem. Isso tá cada antigamente vez mais, não podia sair da linha, essa... né? Não podia sair da linha. Aquele jornalismo quadradinho, né, Léo? Hoje eu lembro, o Thiago Leifert mudou no Globo Esporte, verdade, tinha um lembrado, TP que se usava há anos, ele tirou e tal, né? E é legal, né? O que eu acredito que o telespectador, ele quer se identificar, ele quer pessoas normais falando ali. Claro, não uma gravata falante, né? Senão fica uma gravata falante ali falando. Até a gravata está se deixando de usar, né, Léo? Cada vez mais um estilo mais informal. Deixa o Cid Moreira e o Chapelin para a história. Exatamente. Sim. Mas foi o momento deles lá, o estilo deles. Agora, e essa mudança da política, setorista de política... Cobria lá o Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado, para o esporte, porque você é um apaixonado pelo esporte. Então, essa história do esporte é muito curiosa, né? Porque eu fui fazer jornalismo justamente por causa do esporte. Eu, quando tinha lá meus 13 anos, estou falando do ano de 90, o ano da Copa da Itália, eu estava falando com o Léo mais cedo aqui de Copa do Mundo, né? Aquele clima de Copa, e também o ano que o Pelé comemorou 50 anos, né? Alguma coisa aconteceu comigo que eu comecei a ler muito sobre Copa do Mundo. Comecei a gravar jogos na fita VHS, comecei a comprar livros de Copa do Mundo. E aí eu fui crescendo, aí eu falei, olha, eu vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol. Aí eu entrei na PUC, né, na faculdade que eu me formei, só que naquele ano eu não conseguia arrumar emprego, não conseguia. Era uma época que o estágio era proibido eu peguei essa fase, não podia se fazer estágio. Só que aí eu comecei a trabalhar na Rádio Dourado, que era uma rádio que não tinha transmissão de futebol, e aí eu comecei a ir para outros caminhos mesmo. Comecei a escrever, comecei a fazer edição de texto, de áudio, fui para aprender um pouco de economia e a própria política, né? Só que foi uma rádio que me deu espaço para fazer o que eu mais gostava nessa história do esporte, que são as matérias históricas. De história de Copa do Mundo. Então, eu comecei, eu lembro que antes da Copa de 98, meu chefe me chamou, eu nem falava no ar ainda, nem era repórter, nada. Você vai fazer uma série sobre Copas do Mundo aqui, você vai gravar, você vai ser um produtor, você grava, e o Ari Pereira Júnior, que é um cara que eu adoro, era o único repórter de esportes lá da Eldorado, ele vai gravar. Nossa, eu fiz entrevistas por telefone com vários
vários jogadores que eu só lia, que eu não conhecia, né? Então aquilo foi junto com o jornalismo. Mas você tem um acervo pessoal seu, acervo pessoal, né? É o maior acervo. Não, assim, eu não sei se é o maior, é um dos maiores, porque até hoje eu faço isso, né? Até hoje eu gravo, eu sou amigo de colecionadores, a gente vai juntando jogos antigos e tal, né? Então, hoje tudo em HD, não tem mais nada em VHS. E esse acervo, ele está disponível na internet? Olha, infelizmente, eu não coloco muita coisa no YouTube, porque por ser coisa de Copa do Mundo, a FIFA bloqueia, né? Mas assim, eu não comercializo isso. As pessoas que me pedem, você me passa a final da Copa de 70, eu já passo, entendeu? Muita coisa eu já tenho em nuvem, mas você tem no seu canal do YouTube muita coisa. Então, qual é o seu canal do YouTube? Vamos aproveitar para quem tá. Thiago Berraich mesmo. Thiago, pedir para o nosso pessoal colocar embaixo. Eu coloquei no meu canal do YouTube uma coleção muito bacana do canal 100. Né? Vocês devem, obviamente, conhecer a história, que era um cinejornal que passava antes dos cinemas, justamente com a narração do Cid Moreira, né? Sensacional. Então eu pus alguma coisa lá, mas infelizmente não dá para colocar tudo porque eles bloqueiam, né? Os meus livros de Copa do Mundo, que é o que eu acabei lá para frente fazendo, né? Como eu além de ter essa coleção de imagem, eu tenho muita coleção de áudio, né? Então os livros têm QR Codes para as pessoas ouvirem as narrações de rádio. Que legal isso. De 70 tem José Val Peixoto, Fiore Giliotti, Pedro Luiz, 58, Edson Leite, você que trabalha na Bandeirantes, o Pedro e o Edson Leite, que eram dois grandes narradores, né? Geraldo José de Almeida. Então, é um trabalho mais, eu diria que é um hobby, mas virou uma profissão também, porque o meu dia a dia não é feito com o esporte lá na Jovem Pan. Eu continuo falando de política e economia todo dia, né? Mas isso, eu acabei extravasando nos livros o que eu não fui no dia a dia do esporte, do futebol, né? Para que time você torce? Eu sou corintiano. E o Léo? Palmeirense. Palmeirense e o corintiano, muito bom. E a Claudinha? Muito bom. Eu não sou muito de assistir futebol, mas eu torço porque meus pais torciam, que é o Grêmio, eu sou do Sul. Gremista. Então eu dizia que eu sempre disse que eu era gremista, mas... Bom, eu sou São Paulino. Então temos aqui mas assim, por causa da minha descendência portuguesa, eu tenho que torcer pela portuguesinha também. Né? Agora, deixa eu aproveitar o Thiago. Dizem que este time de 58 era melhor do que o de 70. Você concorda com essa afirmação? Isso é interessante porque fizeram até essa pergunta para o Pelé, né? Qual que era melhor, 58 ou 70? O que eu acho é que, assim, os valores individuais de 58 eram superiores aos de 70, só que o conjunto de 70 era melhor. Tanto é que a seleção de 70 é a primeira seleção campeã a ganhar todos os jogos, né? Os 6 jogos. 58 ganhou 5 e empatou 1. 62 ganhou 5 e empatou 1. E a de 70 é a primeira que ganhou 6 jogos. E só o Brasil igualou essa marca em 2002 com 7 jogos. Ninguém até hoje ganhou todos os 7 jogos. A França, né? Em 98. A França não ganhou todos. Né? Mas a França tinha empatado contra a Itália, né? Na fase seguinte, né? Não na fase de grupos, mas aí ganhou nos pênaltis, né? Mas o Brasil é o único. O Brasil é o único. Mas qual a seleção brasileira, qual a formação da seleção brasileira que você diria que é mais injustiçada, vamos dizer assim, que foi a mais criticada? Então, a melhor para mim é a de 70. Eu não vi, eu nasci em 76. Aliás, dessa série aqui, ainda vai sair o livro de 2002, eu comecei com a de 70. Porque o meu sonho, no colégio ainda, eu falei assim, eu só quero escrever na vida um livro sobre a seleção de 70, né? Aí eu fiz esse, aí deu certo, aí a editora falou, vamos fazer os outros também, né? Mas a seleção mais injustiçada é a seleção de 94, né? É a seleção mais criticada, e ano passado... O título completou 30 anos, né? Quando eu lancei aqui o livro de 94, em junho, julho, né? Do ano passado. E essa seleção é uma seleção que finalmente os brasileiros estão olhando para essa seleção com uma outra cara, né? Porque foi uma seleção que ganhou a Copa com toda a justiça, foi uma seleção que tirou o Brasil da fila de 24 anos. Aliás, em 2026, a seleção que vai tentar o título vai estar numa fila também de 24 anos. Se por acaso o Brasil não ganhar a próxima Copa, vai ser a maior fila da história, né? Porque o Brasil nunca ficou mais do que 5 Copas sem ganhar. Aí se o Brasil perder a do ano que vem, vai ficar 6 Copas sem ganhar, infelizmente, né? A relação do torcedor brasileiro com a seleção hoje já não é mais a mesma. A gente estava até falando antes aqui da seleção de 82, né? Que é uma seleção emblemática, né? Que marcou a vida de tanta gente, né? E infelizmente...
a próxima Copa vai ser um pouco difícil, né? E espero que o Brasil se classifique, pelo menos para manter a tradição de nunca faltar numa Copa, né? Não, o Brasil não pode, tem que se classificar, né, gente? Pra gente assistir pelo menos na Copa. Quem nunca assiste futebol, na Copa todo mundo tá de olho fã, ali, né? É incrível. Léo, eu queria te perguntar algo sobre o cinema aí. A gente está vendo o cinema tão esfuziante neste momento, com essa chance da gente ganhar um Oscar aí com o filme, né? Com o Selton Mello e a Fernanda Torres. Você já sente isso, assim, de alguma forma, já refletindo na tua área, nos trabalhos que vão acontecendo, as perspectivas aí para frente? Me perguntaram isso e eu ainda acho que é um evento único, sabe? Eu não consigo ser tão otimista no sentido de falar, não, isso de fato é um... Mas serve para chamar atenção, né? Chama atenção, mas eu acho que, assim, a questão da produção cinematográfica e mesmo o hábito de consumo de arte por parte da população, assim, eu acho que ainda há muito o que se conquistar, né? Há muito o que crescer, né? Porque senão fica, claro, eu tô torcendo pelo filme. Sim. Eu acho que ele vai ganhar, pelo menos o melhor filme estrangeiro. Eu acho que ele vai ganhar algum prêmio. Estamos todos torcendo, acho. E acho incrível. O meu pai conhece super bem o Valtinho, eles se adoram, já trabalharam juntos. Meu pai tá super feliz, acho que até falou com ele, dando parabéns e tal. Tá muito feliz aí com o sucesso do filme. Eu conheço ele por intermédio do meu pai, sempre foi muito simpático, um cara muito talentoso, o filme é incrível. Então eu acho que esse é o lado bom, né? Uhum. Agora, assim, eu não consigo ser tão otimista de achar que este filme represente um grande marco no sentido de uma revolução maior na nossa produção cultural e etc. Eu acho que a gente ainda tem que ver, né, o resultado, né? O resultado disso não porque senão fica um pouco uma coisa meio adolescente da nossa parte de achar agora, sabe? Tá sendo futebol, parece, né? As pessoas estão torcendo de uma forma agora. É um pouco como, sabe, o fenômeno Guga, que acabou não acontecendo nada e só depois de não sei quantos anos agora talvez a gente tenha um tenista que fica entre os top 10 ali. Ou seja, o Guga, no fundo, foi um evento único, né? Não representou nem... É verdade. Então, eu acho que, por exemplo, porque a gente já teve, né? Por exemplo, você pega o Cidade de Deus, por exemplo, embora ele não tenha tido a coisa do Oscar, mas foi um filme... O Quatrilho também, que foi premiado. O Quatrilho é o que dizem que trouxe essa nova fase do cinema brasileiro lá nos anos 90. Né? O Cidade de Deus foi um filme assistidíssimo no mundo. Assistidíssimo. Eu lembro que eu morei na Espanha em 2003 e as pessoas falavam, brasileiro, Cidade de Deus. Brasileiro, Cidade de Deus. A Espanha inteira, assim, alucinada com o filme e tal. É um filme espetacular. E não representou nenhum tipo de revolução, nem nada, né? Mas a gente torce, assim, né? A gente está sendo visto lá, né? Por muito todo bacana, mundo e torce porque também, talvez, pelas redes sociais, você tem esse barulho maior, né? Não que o filme não mereça, né? Pelo contrário, claro que merece, a gente torce muito, né? Mas talvez a retumbância, né, das redes sociais faz com que, né, fique muito mais conhecido, talvez. Né? É que, assim, a questão do consumo de arte pela parte do brasileiro, eu acho que é uma coisa que está muito no fim da fila ainda, assim, sabe? Ainda... Coisas básicas antes, né? Eu acho que a gente tem que, né, evoluir muito ainda como nação, assim, né? Bom, agora, do cinema para o teatro, você, Leonardo Stefanini, grande Léo, você tem uma visão única nas suas direções, dos espetáculos que você dirige. Agora, como que você equilibra a herança artística do grande ator Fulvio Stefanini com o seu eu, né? Com a sua visão na hora de dirigir um espetáculo? Como fica esse equilíbrio da herança artística e do Leonardo, pessoa, indivíduo, porque um ser único? Como que... Claro, né, que existe uma influência enorme, óbvio, né? Mas o meu pai não é um diretor, né? Meu pai sempre é ator, né? E eu tenho um grande mestre na minha vida profissional, que é o Zé Renato Pécora, que é um dos maiores diretores da história, de quem eu fui assistente. Isso foi o maior presente que eu tive na minha vida, foi ser assistente do Zé Renato, que, não sei se vocês sabem, o Zé Renato foi o fundador do Teatro de Arena, é um dos maiores diretores da história, assim, sem dúvida. E aí eu aprendi, na verdade, eu realmente cito muito ele como um grande mestre meu. É a sua referência na direção. Na direção, né? E então eu acabei indo muito pro lado da direção também, né?
Então, enfim, claro, quando eu vou fazer alguma coisa como ator, até mesmo como locutor, que eu faço minhas locuções e tal, acho que talvez a influência do meu pai seja maior. Existe essa herança aí, porque né? eu falo isso porque a direção teatral não tem nada a ver com a atuação. Nada a ver. A direção teatral, para mim, eu sou virginiano, né? E trabalho para virginiano. Peraí, ó, esse livro fica melhor ele assim, ó, e não assim, na cena. Ah, tá. Você tem uma coisa... Detalhista. Que é muito, muito cerebral, muito, né? E a atuação, ela é mais... Né? Mais passional, né? Mais passional. Entendeu? Acho que é um pouco por aí. E como é dirigir o pai, né? É numa boa ali, ou cada um no seu espaço? É fácil. Primeiro porque ele decora texto muito fácil, coisa que não é todo ator que decora fácil, e isso tira o diretor do sério. A hora que vai chegando perto da estreia e o ator ainda não decorou o texto, isso começa a te dar uma... você começa a não dormir à noite. Você fala assim, o cara não... E aí, obviamente, quando ele não decora o texto, ele também não consegue chegar onde tem que chegar, porque ainda está preso no texto e tal. Meu pai não tem esse problema, é impressionante, 85 anos, o desgraçado decora o texto com uma facilidade incrível. Nessa peça, o pai, ele tem o maior papel da peça, ele não sai de cena a peça inteira, e ele foi o que decorou primeiro. E aí foi muito engraçado, assim, porque a gente ainda estava na mesa, lendo ainda e tal, e teve um dia que ele pegou, sem falar nada, chegou, dobrou o texto, botou aqui e foi. Tudo elenco, tudo jovem, os atores todos. A hora que acabou... O Paulo Emílio, que um dos atores jovens, falou assim, moçada, ferrou, o homem decorou. Já vão querer começar a gravar. Nós vamos ter que decorar isso aqui, nós vamos ter que decorar de hoje para amanhã e tal. Então, e aí, claro que a experiência dele, né, vai estar fazendo agora 70 anos de carreira, né, esse ano. 70 anos de carreira. Que maravilha, Então, claro que ajudou muito, etc. Foi tranquilo, por incrível que pareça. Não teve conflitos ali de pai e filho? Teve uma briga um dia por causa do volume de uma música. Ah, é? Que ele queria, como foi? Conta pra gente lá. Porque era a música final e eu não queria ela muito alta, e ele queria ela mais alta, e a gente começou a não se entender por conta disso, e ele pedia pra aumentar a música, e eu falava, pai, mas tá bom assim. E isso foi... Puta, acabamos quebrando um pau por causa do volume da música. Mas foi isso, assim, que loucura, assim, o trabalho realmente fluiu muito bem. Depois eu dirigi ele de novo, junto com o Juca de Oliveira. Imagina, eu dirigi os dois juntos numa peça chamada... Dois monstros sagrados aí do teatro. Na última peça inédita do Juca, que era uma peça chamada Mãos Limpas, e que foi um sucesso inacreditável. Cadeira extra todo dia, assim, aquelas coisas meio malucas, assim. E era bem legal também os dois juntos, ver os dois juntos também era... Dois monstros sagrados. Era bem legal. Que é mais televisão? Desculpa. Não, por favor. Eu queria saber assim, uma curiosidade, o que é mais difícil no trabalho de um diretor? Porque eu acho que tudo é meio difícil, depende muito do trabalho dos outros, né? O difícil é que, assim, é isso, né? Na verdade, você... É muito como o técnico do time de futebol. Eu comparo muito, inclusive na condução ali, às vezes eu comparo muito, eu adoro futebol, né? eu comparo muito, porque é como o técnico. O técnico é importante? É fundamental. Uhum. Mas e aí? Mas e onde? E o jogador? E o time? Na hora do vamos ver? Na hora do vamos ver, o técnico tá meio de mãos atadas, ele ainda pode fazer uma substituição, etc., coisa que no teatro não é possível, né? Uhum. O Antônio Fagundes deu uma entrevista uma vez, ele falou que ele dirigiu uma peça e ele detestou a experiência. Porque a hora que estreou, que abriu o pano, ele falou, eu não tenho nada para fazer. Tudo agora tá na mão deles. Eu não tenho o que fazer. Eu posso ir embora, eu não tenho o que fazer. Porque o técnico ainda pode fazer uma alteração ali no meio e tal, mas, enfim, essa coisa de... É coletivo, meu. É coletivo. Então, é muito louco você ter um trabalho enorme a saber, nossa, mas tudo que eu estou fazendo aqui não se basta. Uhum. Tudo que eu estou fazendo aqui é apenas uma peça dentro de uma engrenagem aqui, que é a questão dos atores, a questão do público, do comportamento do público, que também dita um pouco como que a coisa... Claro. Vai, né? Bom, enfim. O diretor é um grande regente ali de toda a orquestra, né? Mas, assim, a tradição familiar ajuda na hora de
A tradição, não especificamente do nome do Fulvio Stefanini, mas existe uma tradição familiar. O seu irmão também é ator, né? Por exemplo, o seu irmão continua atuando. Continua também, faz lá umas peças com o Grupo Tapa. Eu acho que o mais legal é ensinar o respeito que a gente tem por aquilo ali, é quase que uma seita, assim, né? É coisa de maluco, né? A gente, quantos casamentos que eu já perdi de amigos meus porque eu tinha teatro no dia, quantas aí coisas... não é uma coisa exclusiva do teatro. Sabe, nós aqui também. Na mesa todos nós sabemos, né? Quanto... casamento, você se dedica, você só morre, você não pode ir, né? Aniversário. E trabalha em fim de semana, né? Feriado, é quando mais trabalha, né? O Thiago sabe bem disso, né? Plantões e plantões, não tem jeito. Às vezes trabalhando aí, por exemplo, meio mês sem folga, né? Você pega um plantão, às vezes você pega 19 dias seguidos sem emenda folga, tudo e vamos que vamos, né? E a família muitas vezes não aceita muito. Nossa, mas de novo difícil, você vai trabalhar, não sei o quê, né? É complicado, né? Porque é fim de semana, geralmente, que você quer estar com a família, né? E o trabalho é o contrário. Então, você tem que ter uma família bem compreensiva. Estagiário na né? Band. Sim. Estagiário. Estágio não remunerado na Band, que era, na época era moda, estágio não remunerado. Era troca de experiência. Escravo mesmo. Escravo mesmo. 92, por aí 93. E aí a minha chefe chegou e falou assim, você vai cobrir o fulano lá no show do esporte no verão, porque ele vai pro Verão Vivo e você vai cobrir ele. Mas como é que é isso? Não, você vai trabalhar todos os domingos do verão. É um presente. Pacote. Eu tinha 18 anos. Hã? Todos os domingos do verão? Você vai trabalhar todos no que tinha o show do esporte. E era das 10 da manhã às 10 da noite e tal. Cuidado aí para você que está acompanhando o nosso podcast. Pensa bem, você quer ser jornalista, quer ator também, porque a vida do ator não é fácil também, né? É muito instável. Precisa muito ter instável muito emocionalmente, e precisa de muita dedicação também, né, Léo? Muita dedicação. Muita dedicação. Não é nada cai do céu, não, né? E você não tem empregador, né? Ou você tinha a TV Globo, que já não tem mais, porque agora tá todo mundo meio que trabalhando sem contrato fixo lá. Televisão, etc. tem algum projeto, Fulvio, você, para televisão? Meu pai gravou uma série aí recentemente, eu confesso que eu nem sei direito para qual canal que vai. E eu tô super fincado no teatro, tô com 4 produções esse ano aí para fazer. Então o espetáculo O Pai. Quantos firme. anos já em cartaz, Léo? Desde 2017. São 150 mil espectadores. Que bacana. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto, ganhou um monte de prêmio, né? Ganhou vários prêmios. Eu acho que talvez o maior projeto da minha vida, assim, sem dúvida. E volta agora. Eu assinei o contrato ontem com o teatro, então é super primeira mão. Primeira mão. A gente reestreia em julho no Teatro UOL. Meu pai completando 70 anos de carreira com essa peça que ele ganhou 3 Já tem dia melhor certo ator. para estrear? É 5 de julho. 5 de julho, É isso. Tem onde as informações sobre o espetáculo tem na internet, para quem não conhece ainda? Tem na internet. A gente tem lá uma rede social que não é minha, eu não tenho rede social. Você não tem, Leonardo? Eu já te pedi o seu Instagram. Eu não tenho. Mas tem da empresa, que é Cora Produções. Então, Cora Produções. @Cora Produções, tem lá informações e tal, e não sou eu bem que cuido, mas tem ali as informações todas. Só ir atrás. Coloca o nome do filme que a gente acha também. Um pouco isso, Google, do filme, da peça. O Pai, né, para quem não sabe, é uma peça de muito sucesso, foi filme com Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar também, né, mas a peça é anterior ao filme, o filme, na verdade, é uma adaptação da peça, né, e é uma peça realmente de enorme sucesso. A gente ganhou prêmio de melhor ator, de melhor cenário, de melhor espetáculo do ano, e estamos com 150 mil espectadores aí já. Eu não queria perder a chance aqui, mas o seu pai fez o off do Pelé Eterno. Sim. Um dos documentários mais recentes do Pelé, que deveria ser reeditado, né? Do Aníbal Massaini, que chegou inclusive, a gravar alguma coisa com o Joseval Peixoto, lá da Jovem Pan, para ele fazer o relançamento, mas infelizmente até hoje não saiu. Mas o seu pai
brilhantemente fez o narração. E ele ficou muito feliz de fazer, porque meu pai era louco pelo Pelé. Apesar de palmeirense, era completamente louco. Todos gostavam, não tinha jeito, né? E acabaram se conhecendo. Legal. Eu acho que ele é meu pai acho que é 1 ano mais velho que o Pelé, mas... O Pelé é de 1940? Meu pai é 39. Mas acabaram se conhecendo até que razoavelmente bem. Meu pai encontrou com ele várias vezes e chegou a encontrá-lo nas gravações, em uma outra gravação do Off e tal, e meu pai tem o maior orgulho de ter feito esse trabalho. Assim. Nossa, com certeza, orgulho, né? E é lindo, né? Maravilhoso, né? Porque tem um documentário que é um dos primeiros, de 74, que é o Isto é Pelé, que é da Globo, que a narração é do Sérgio Chapelain, né? E aí o Pelé Eterno vem depois de muitos anos com gols que pouca gente viu. Com muito material. Que o Aníbal foi captando em todo lugar, né? Ô, Thiago, quem você acha que se aproxima aí do nosso Rei Pelé? Quem chega mais próximo do estilo do jogo maravilhoso dele? Porque é o seguinte... Quando o Pelé fez 80 anos, eu vi uma reportagem muito interessante, né? As explicações físicas, né? Pelo Pelé ser quem ele era, a compleição física dele, a inteligência. O Pelé, pra você ter uma ideia, ele vai com a família para Bauru na metade dos anos 40. Então você imagina um menino de 6, 7, 8 anos ficando 10 anos brincando na várzea, com bola de pedra, bola de meia, bola de gude. E ele tinha uma coisa, tinha uns morros em Bauru, que ele às vezes, quando não conseguia juntar os amigos para jogar bola, ele ia sozinho, que ele pegava um morro assim, ele não deixava a bola cair para o chão, assim, ele ia jogando no morro, assim. Então você imagina a habilidade dele que se desenvolveu em 10 anos de várzea, né? E fora que o pai dele, que era o Dondinho, que era um bom jogador de futebol, treinava com ele tudo, né? Pé esquerdo, pé direito. Então assim, os jogadores atuais e até alguns do passado têm um pouco do que o Pelé tinha. O Maradona, o Messi, o Platini e outros grandes jogadores. O Neymar tem alguma coisa também de habilidade, o Endrick, que foi agora para o Real Madrid, mas só o Pelé tinha todas essas características que os outros têm algumas, entendeu? Por exemplo, o Maradona não tinha o físico que o Pelé tinha. O Pelé tinha um físico de atleta mesmo. E naquela época... Muitas vezes você vê, eu estava falando do Canal 100 aqui, você vê algumas imagens antigas dos anos 60, o Pelé era um touro fisicamente e os outros com a canela minúscula. Então o Pelé também já ganhava. Ele sobrava fisicamente, né? E tem uma coisa que é muito interessante, a filha dele, a Flávia, né, a Flávia Kurtz, que eu cheguei a conhecer por causa do livro de 1970, ela inclusive levou o livro para o Pelé gravou um vídeo com esse livro em mãos aqui, muito bacana nos tempos da pandemia, tem até no meu Instagram. O Pelé tem uma coisa chamada grande angular, o olho de grande angular, isso é cientificamente comprovado, e a Flávia tem o mesmo formato do olho, é um formato de olho triangular. Por exemplo, se eu estou aqui olhando para a Cláudia e o Léo faz um sinal aqui do meu lado, eu sei que ele está fazendo algum sinal, mas eu não sei o que ele tem na mão, se ele tem um livro, se tem uma folha, não sei o quê. O Pelé em campo, ele tinha uma visão, sabe aquela... Você tem a TV de tubo e a TV de plasma. Uma grande angular. A grande angular. Então ele via mais do que os outros. Mais periférica. Sensacional. Então essa é uma outra explicação para ele também fazer o que ele fazia, né? Ou seja, ele estava olhando a bola, mas ele já via um jogador passando... E aí ele olhando a bola, o marcador dele estava olhando para o Pelé, que estava olhando a bola. Aí ele simplesmente passava do lado. O gol do Carlos Alberto, o quarto gol, era isso, tudo bem. O Pelé sabia que o Carlos Alberto tinha treino, ele ia passar... Não tem alguém que avisa ele nesse gol? Tem o Tostão avisa. O Tostão avisa, né? Tem uma rara imagem por trás que o Tostão faz assim, ele indica, né? É muito legal. Então o Pelé junta tudo do que os outros têm um pouco, entendeu? Então acho que igual a ele, Thiago, nunca mais. Quando o Neymar apareceu no Santos, e pra mim foi a maior aparição que eu já vi. A hora que ele apareceu, eu lembro e falei assim, nossa, o Messi já estourando lá, falei assim, o mundo vai ver que o brasileiro tem um cara que joga mais que o Messi, que o Brasil tem um cara que joga mais que o Messi e tal. E na época eu falei, gente, eu entendo o Pelé. Acho que agora, vendo o Neymar, eu entendo o que era o Pelé, que meu pai sempre falou. E a revista Veja tem uma capa dela que ela fala... Até que enfim o novo Pelé tal. Era a expectativa, né? Do Neymar. Então quando ele aparece no Santos, realmente é uma coisa muito inacreditável, né?
Mas o Neymar, putz, acho que a gente teria que fazer 5 programas para falar aqui. Então, já que vocês falaram em Neymar, qual a expectativa de vocês agora do Neymar no Santos? Olha, o que eu acho assim, é uma grande contratação de marketing também, né? Ele fez Sem agora dúvida, o isso Olímpico, já tá, né? Isso já muda muito, né? Ele, para os padrões de hoje do futebol brasileiro, que a gente tem carência de craques, né? De astros, né? Ele aqui no meio do Campeonato Paulista ou Brasileiro, mais pra frente, ele é o maior, não tem o que falar, né? Eu, assim, quem sou eu pra achar qualquer coisa? Eu tenho algumas reservas dele pessoalmente, a história do pai e tal, a imaturidade muitas vezes e tal, mas assim, eu acho que se o Brasil quiser sonhar em ganhar a próxima Copa, porque o Brasil normalmente ganha as Copas quando chega bem desacreditado, né? Só que dessa vez eu acho que é o maior momento de que as pessoas não confiam mais no futebol da seleção brasileira, né? Mas se o Brasil quiser sonhar com tentar a Copa seguinte, né? Tem que ser com o Neymar, não tem outro jeito. Não tem outro? Não tem outro, né? Você Mesmo tem porque não o tem Vini outro, Júnior, né? que é um grande jogador, você tem o Endrick, que ainda é muito jovem, né? Mas, enfim, tem que ser com o Neymar, enfim. O Neymar é o protagonista da seleção desde a Copa de 2014. E pra sorte dele, ele não tava no 7-1, né? Ele tinha se machucado antes contra a Colômbia, né? Não vai Pra ficar com sorte essa dele, não vai marca ficar aí, com essa né? marca, Marcado, Que fez muito mal. É uma derrota que faz muito mal para a história do futebol. Acaba, talvez, aquela aura da seleção imbatível e tal. É a muito maior triste, derrota né? da história. É a maior derrota da futebol, história. né? E, assim, eu acho que a gente nunca mais vai ver algo igual. Aquilo é um absurdo. Aquilo não existe. Espero que não, né? Nossa, Aquilo não nunca existe. mais. Claudinha, tá acabando. Já Chegou acabou, naquele momento de... né? Tá sendo Quando- bom. E não vai mas ter o ping-pong? O papo bom passa muito rápido. Né? Bom, Será que dá tem tempo? uma perguntinha final que eu vou fazer. Eu posso fazer a pergunta? Pode fazer. Para os dois, a mesma pergunta. São 2 perguntas, tá? Thiago Berais. O Berrais. Ou Berais. E Léo Stefanini. Então, Thiago, se você pudesse escolher um livro ou um autor que mais influenciou na sua vida, qual seria? Olha, claro que puxando para o lado do jornalismo, né? Eu acho que o livro Todos os Homens do Presidente, que conta como 2 jornalistas do The Washington Post, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, descobriram a trama, né, que acabou levando à renúncia do Nixon em 74. Então eles estouram com o caso investigando a partir de 72 e o livro é espetacular. E o filme do Pakula é muito bom também, com o Robert Redford e o Dustin Hoffman, que os 2 fazem o papel da dupla de jornalistas, né? Então esse, para mim, é um livro que mais marcante. Eu vi o filme antes do que li o livro, né? Eu vi o livro um dia, eu estava em casa, né? Aquela coisa, sei lá, 14, 15 anos, eu vi um dia à noite, assim, estava de férias, passando o filme. O filme... Para mim é o melhor filme de jornalismo, é um filme emocionante, você torce para eles têm as táticas de investigação e tal. Então esse livro para mim é marcante e o filme também, claro. Bacana. E o Léo Stefanini? Léo, filme ou diretor, ou autor que mais marcou na sua vida, que influenciou na sua visão de mundo? Você pode? Pensando assim, eu vou falar de 2 rapidinho. Tá. Que é a história do copo meio cheio ou meio vazio, né? O meio vazio é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Foi o primeiro livro do Saramago que eu li, eu acabei virando fã da escrita dele. E eu acho aquele livro, nossa, Muito bom. Absolutamente chocante, marcante, etc. E um livro que eu adorei ter lido, assim... E eu tô comentando a gafe de esquecer o autor dele, é o Profecia Celestina. Vocês lembram desse livro? Profecia Celestina? Eu lembro do livro. Ele fala muito sobre as relações das pessoas e como é que a gente se relaciona aqui entre nós, etc. A questão dos fluxos de energia. É um livro super legal. É meio assim, mas é super legal. Valeu como dica, depois a gente coloca. A gente está acostumando, coloca no... Profecia Celestina. Lá no, muito legal. no rodapé. No rodapé lá. Agora, uma última pergunta aqui para encerrar esse nosso bate-papo. Queria fazer mais 10, 20, ficar aqui com vocês horas aqui batendo esse papo. Mas assim, algo que algum hábito simples do seu dia a dia que te traz uma sensação de paz, de equilíbrio. Você pode... Eu não tenho dúvida. Desde 2009 eu não tenho carro.
Olha, então ele vai a pé eu moro exatamente 900 metros, a minha casa fica a 900 metros do prédio da Jovem Pan na Paulista, né? Tá do lado então, ali. É uma paz. Às vezes de sexta-feira, quando tá todo mundo no trânsito, buzinaço e tal, tô eu lá andando tranquilo, sem trânsito, sem nada. Mas nisso tem uma desvantagem, que podem te chamar a qualquer momento, para qualquer plantão, eles sabem que você tá lá. Isso, eu já cheguei, eu lembro que em 2009 foi um apagão que teve aqui no Brasil, eu já tava na minha casa, eram 10h30 da noite, aí toco o telefone, pode vir pra cá. Eu voltei, subi 24 andares a pé lá na Jovem Pan e fiquei até às 5 da manhã transmitindo o apagão aqui no Brasil. Tem essa desvantagem. Então você, o trânsito não te pega, o estresse do trânsito. Eu estressava muito antes. Isso faz uma diferença enorme, né? Faz falta, faz. Eu continuo com carteira de motorista, se precisar alugar carro eu alugo, mas enfim, é uma coisa que é um encargo que eu não tenho na vida, que é muito bom. E o meu amigo Léo Stefanini, algum hábito simples, coisa do dia a dia que te traz paz, equilíbrio, enfim? Bom, 10 anos atrás, eu adquiri o primeiro cachorro da minha vida, que é uma São Bernardo do tamanho dessa mesa. Maravilhoso. Qual o nome? Adelaide. Adelaide. E eu ficar abraçado na Adelaide ali todo dia, eu confesso que nos últimos 10 anos me acalmou muito, me trouxe muita paz, muita energia, eu adoro ela. E aí, 3 anos atrás, a Antonella, minha filha, minha primeira filha, fui pai aos 48 do segundo tempo, e eu confesso que, apesar da trabalheira que estar com ela também é uma coisa... Quantos aninhos, Antonella? 3 aninhos. Beijinho aí pra Antonella. Tem filhos também, Thiago? Eu, infelizmente, não tenho. Eu tenho um enteado, né? Quando eu casei, o meu enteado é o João, tem uma filhada que é a Giovana. Mas não sei, quem sabe, que se você foi pai com 48 ainda... Foi com 48. Quantos anos, seu João? O João tem 26, 27, já é advogado, adulto. fala 4 línguas. Que bacana. Impressionante. Né? Bom, ser pai tarde é bom, né? Porque você tem mais tempo, mais disponibilidade. E você também tem mais experiência de vida, né? Também, tá mais tranquilo, né? Tá divertido. É só uma filha? Só uma, primeira filha, tá divertido. Delícia. Eu já tinha desistido e de repente ela quem sabe vem ainda. Ela Mariana, é só focar. Claudinha, Mariana, tá acabando, Claudinha. Então, peça aqueles que gostaram do nosso bate-papo. Isso aí, quem gostou, nos siga, que compartilhem, que curtam. Curtam, a gente vai colocar, eu acho, aqui, né, no rodapé também, para quem quiser seguir. Todas as nossas informações a gente vai passando aí nas redes sociais também. E trazendo nossos convidados especiais para bater esse papo gostoso. Bom, então, obrigada aí os dois. Muitíssimo obrigada. Foi uma honra tê-los aqui. Para a gente conhecer pessoalmente, que eu já tinha acompanhado pela TV. E manda um abraço pro seu pai. Poxa, eu que agradeço. Também. Olha, eu fiquei muito fã do Thiago, porque eu adoro futebol e os livros dele são lindos. E eu comentei aqui, ontem eu estava escutando a rádio e falaram dele na rádio. Olha eu falei, nossa... Sabe, eu fiquei tão orgulhoso, caramba, vou participar de um programa junto com ele amanhã, que coisa legal e tal. E fiquei seu fã, viu, de verdade. Obrigado. Os livros são lindos e você é um cara muito legal. Veio de 2002, acho que vem esse ano, ele tá quase pronto, né? E aquele grandão lindo, tem um que foi o primeiro, que é o Biografia das Copas, né? Que eu lancei em 2018 e reeditei em 2022 para a Copa do Mundo. É tipo uma enciclopédia com pouco de cada uma das Copas, né? E umas fotos maravilhosas, bonitas, uma ilustração tal, super né? bonita. E aí depois vieram esses daqui, contando cada uma das conquistas do Brasil, né? Então é isso aí. Obrigado. Sucesso para ambos, sucesso, Thiago. Obrigado. Abraços lá para os nossos amigos da Jovem Pan. Grande abraço para o Fulvio Stefanini, para Dona Vera, sua mãe. Muito obrigado. E é isso, Claudinha. Obrigado. Obrigada, Alê. Até. Um prazer estar com você. Um prazer é todo meu, Alê. Estaremos de volta logo, em breve, né? Até o próximo. Até o próximo encontro, então. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.